Queridos amigos, bom dia, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo se faça presente na minha e na sua vida. Amém? Queridos, hoje vamos falar aí a respeito das 7 palavras de Maria, ok? Hoje, como sermão introdutório, né? Um pequeno sermão, né? Propriamente, né? Desta série, né? Então, antes de mais nada, eu quero dizer umas coisas, algumas palavras a você, né? Talvez você que esteja me ouvindo seja católico, seja, né, acredita em Maria, né? Quero dizer que eu respeito muito, né, a sua religião, a sua fé, a sua crença, né? Quero estabelecer pontos de contato contigo, né? Por quê? Porque Maria foi uma pessoa fundamental na vida de Jesus, né? Sem Maria não existiria Jesus, né? Até um diálogo até um ditado muito bonito, né? Se todas as mães do mundo fossem como Maria, os filhos seriam como Jesus. Olha que ditado maravilhoso, né? Se todas as mães do mundo fossem como Maria, os filhos seriam como Jesus. Então, antes de mais nada, Maria foi uma mulher exemplar, né? Claro, teve dificuldades, teve problemas, né? Teve provas, desafios, como eu e você, né? No entanto, ela foi usada por Deus, né? Ela se permitiu ser usada por Deus para poder cumprir com o propósito de Deus na vida dela, que era ser mãe do menino rei, menino Jesus, né? Então veja, Maria, ela foi o elo entre o céu e a terra, né? Ou seja, como assim? Ela foi aquela que Deus escolheu para poder levar avante os desígnios de Deus, né? Dentre todas as mulheres de Israel, Maria foi a que se colocou à disposição do Senhor para cumprir com os planos de Deus, não só para a nação, mas para a vida dela também, né? Então isso é muito significativo, isso é muito relevante, né? Isso é muito poderoso, né? Porque compreendemos que Maria foi fundamental na vida de Jesus, na educação de Jesus, né? Na educação da escolinha, de levar Jesus à escolinha, né? E também não só, mas da palavra de Deus, né? De oração, de estudo da Bíblia, estudar a natureza, né? A escolinha de Jesus era a natureza, né? Jesus não frequentou uma escola formal, né? Mas frequentou as salas de aula da natureza, né? Então, muito daquilo que foi o ministério de Jesus aconteceu lá atrás, na primeira infância, né? Em meio à natureza, né? A mãe explicando, ele vendo, ele por si só chegando a conclusões, enfim, esse processo
pedagógico, né? Ajudou e fortaleceu muito, não só a mãe de Jesus, mas também o próprio Cristo, né? O próprio Cristo. Então é fundamental que tenhamos consideração por Maria. Não que ela seja mediadora, né, entre o céu e a terra. Isso não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz algo diferente, né? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mediador entre o céu e a terra. Mas compreendemos a importância e a relevância de Maria para o ministério de Cristo, né? Isso nós temos de compreender e temos de valorizar, né? E tem até um pensamento bonito que eu gosto muito. Se todas as mães fossem como Maria, os filhos seriam como Jesus. É um pensamento bonito, é um pensamento não só poético, mas é um pensamento bonito que reflete a verdade daquilo que nossos pais desejam de cada um de nós, né? Isso é muito importante. Abra sua Bíblia em Lucas 11, verso 27 e 28. Lá diz assim: Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Meu querido, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, quero te dizer uma coisa para você. Jesus aqui estava em meio a uma multidão, né? E aconteceu que, ao Jesus dizer estas palavras, quais palavras? A estratégia de Satanás para desviar o foco dos filhos de Deus em Deus, né? Então, o foco de Satanás é desviar-nos do plano original de Deus. E quando Jesus explica isso, em Lucas 11, verso 24 a 26, aí vem esta mulher e fala o que eu há pouco falei. Mas antes, vamos orar ao nosso querido Pai. Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por dar-nos a Tua palavra para nos alimentar. Estamos aqui querendo extrair lições da Sua palavra para a nossa vida prática. Perdoe os nossos pecados, ó Pai, e nos fale ao coração. Em nome de Jesus. Amém. Aquela mulher então diz assim: Bem-aventurado aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Queridos, muito mais do que uma formação física, a educação cristã, ela valoriza princípios, ela está firmada em valores e princípios. E aqui Jesus, ele não está isentando o fato de que a mãe dele concebeu ele e que a mãe dele deu a amamentação para ele. Ele não está isentando aquela mulher disso, mas apenas redirecionando
o foco para o qual ele deseja que nós, seguidores de Cristo, tenhamos como objetivo, né? Ouvir a palavra de Deus e guardar. Esta é uma educação com excelência. Toda mãe que entende isso, na maioria das vezes, os filhos saem, quando saem de casa, os filhos saem bem preparados emocionalmente, fisicamente, espiritualmente também, né? Por quê? Porque a mãe cristã, ela valoriza a Bíblia como ferramenta pedagógica para ensinar seus filhos a andarem nos caminhos de Deus. E Jesus está redirecionando o foco daquela mulher. Ele está redirecionando. Ele não está colocando em xeque aquilo que a mulher disse, mas sim ele está colocando os pontos nos is. Como eu falei no começo, Maria foi uma peça fundamental na vida de Jesus. Sem ela não haveria Cristo. Por quê? Como assim? De todas as mulheres de Israel, de todas as mães de Israel, Maria é que a Bíblia menciona desta forma. Ela achou graça diante dos olhos de Deus. Ela foi achada graça diante dos olhos de Deus. Maria foi aquela que deu oportunidade para os sonhos de Deus se tornar realidade. Maria foi aquela que tornou o sonho de Deus possível para a raça humana. E Jesus aqui já está no seu ministério, mas o que podemos dizer do ministério de Cristo? Muito está na sua primeira infância, na escola da natureza. Jesus ele não foi a uma escola formal, ele não estudou numa escola rabínica, nem ele e nem seu primo João Batista estudaram numa escola rabínica. Ambos primos estudaram na escola da natureza. Suas mães, Maria e Isabel, ensinaram seus filhos em meio à natureza. Ensinaram seus filhos de modo físico, né, alimentando seu filho, né, e de modo espiritual também. Este é o valor da educação cristã. Ensinar os seus filhos não só para este mundo, mas para a eternidade. Educando para salvar, educando para a eternidade. E as mães que hoje compreendem isso, elas têm uma ferramenta poderosíssima contra o maligno. Porque uma mãe que ora, uma mãe que jejua, uma mãe que orienta seus filhos, uma mãe que aconselha, uma mãe que adverte, uma mãe que por vezes pode até chorar, uma mãe que por vezes pode aconselhar, tudo isso é apreciado pelo céu, não só pela mãe, não só apreciado pela mãe, que a mãe ama, que a mãe aprecia fazer isso, não, também é apreciado pelo céu.
E aqui Jesus, então, ele redireciona o foco. O foco não é Maria. Com todo respeito, claro, novamente te digo, né, eu sei que é católico, né, eu respeito muito a sua fé e quero continuar assim, né, até a volta até a volta de Jesus, né? Mas biblicamente eu preciso te dizer que neste capítulo e versículo de Lucas, o foco não é Maria. O foco é ouvir e ler e guardar a palavra de Deus. E é o que eu e você precisamos nos dias de hoje. Ouvir, ler, olhar e guardar a palavra de Deus. Somente assim é que conseguiremos vencer as armadilhas e as astúcias do inimigo. Jesus, ele nos advertiu sobre a estratégia de Satanás. Lucas 11, versos 24 e 26. E isso faz todo sentido, porque quando lemos o contexto e vemos que a mulher, de um modo bem eufórico, bem entusiasta, menciona que bem-aventurados foi aquela ou é aquela que concebeu e os 6 que te amamentaram, isso não faz nenhum sentido contra as estratégias de Satanás. O que faz sentido contra as estratégias de Satanás é ouvir e guardar a palavra de Deus. E Cristo Jesus conduz graciosamente o foco daquela mulher. Não. Antes de me conceber, antes de amamentar, estar o ouvir, ler e guardar a palavra de Deus. Isso é o que deve ser observado. Isso é o que deve ser apreciado pelos cristãos. Ouvir, guardar, ler a palavra de Deus. Precisamos de mais comunhão com Cristo. Precisamos de fazer cultos com Cristo. Você tem feito o seu culto diário, pela manhã, pela tarde? Como está a sua vida? Como está o seu altar do Senhor? Como anda o seu altar doméstico? Tem feito o culto familiar? Tem clamado a presença de Deus pelo menos uma vez por dia? Tem pedido a misericórdia do Senhor pelo menos uma vez por dia? O ideal é que façamos 3 cultos, de manhã, de tarde e de noite. Mas a realidade, muitas vezes, ela é recheada de coisas. Os filhos saem, a mulher sai primeiro, o marido sai depois, os filhos saem mais tarde, outros saem cedo, outros saem depois. E nem sempre a realidade da vida nos permite fazer 3 cultos. Mas que pelo menos se faça um, em que se leia a palavra de Deus, em que se busque a presença de Deus, em que se preze pela presença de Deus, em que Deus esteja presente, em que você sinta a presença de Deus, né? Este é o ideal. Pelo menos uma vez por dia,
culto familiar tem de ter? Você, tua mãe, caso estiver na casa de tua mãe, né? Você, tua mãe, teu pai, teus irmãos, caso esteja casado, você, sua mulher e seus filhos, caso não tenha filhos, você e sua mulher, enfim, né? Mas não deixe de fazer culto familiar, pelo menos uma vez, né? Pelo menos uma vez, ou de manhã ou à noite, antes de deitar, encontre-se com Cristo, porque Ele certamente quer encontrar-te contigo, né? E veja, uma educação cristã, ela sabe unir perfeitamente o físico, o material com o espiritual. Aí sim, há uma educação de excelência. É uma educação que agrega tanto valores para esta vida, de utilidade, de trabalho, de formação, de cursos, enfim, mas ela também reúne habilidades que serão utilizadas na eternidade. E quando a educação cristã ela está baseada, a educação cristã ela está baseada, meus amigos, na palavra de Deus, né? A palavra de Deus. A palavra de Deus tem instruções maravilhosas para conduzirmos nossos filhos por onde eles estiverem, tanto perto de nós quanto longe de nós, né? A Bíblia e o Espírito de Profecia, que são os livros maravilhosos de Ellen White. Educação, conselhos aos pais, professores e estudantes, né? E são muitos outros. O Lar Adventista, Orientação da Criança. São pelo menos 4 livros para como se ensinar nossos filhos, né? O Lar Adventista, Orientação da Criança, Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes e o livro Educação, né? São pelo menos 4 que eu indico a você que leia e que absorva ali os conhecimentos que são escritos, não pela pena de Ellen White em si, mas pelo Espírito Santo que conduziu ela a estes ensinamentos. E que por meio deles façamos uso das ferramentas que Deus nos deu para educarmos nossos filhos para o lar da eterna felicidade. E não sei se, com certeza, aquela mulher deve ter entendido o que Jesus quis dizer, né? Com certeza deve ter assimilado a informação, né? Não creio, sinceramente, não creio que ela deva ter se ofendido com isso, né? Ou então deva ter rejeitado, enfim, feito alguma coisa, né? Mas Jesus aproveitou a oportunidade que ele tinha de uma grande audiência, redirecionar o foco da educação cristã sobretudo, né? Que está centralizada na palavra de Deus. Não é em filosofias humanas, não é em conceitos humanos, não é numa pessoa, numa figura pública, enfim, nada disso. A verdadeira sabedoria, a verdadeira educação está na palavra de Deus. E Cristo quis deixar
Aliás, Cristo quis deixar, não. Cristo deixou isso muito bem claro quando ele advertiu aquela mulher. Aquela mulher talvez não esperasse essa resposta, com certeza. Talvez ela não estivesse esperando essa resposta específica, talvez uma outra, talvez com certeza estivesse ali querendo que Jesus reafirmasse aquilo que ela tinha dito, né? Mas não. Jesus, com toda a sabedoria que o céu deu a ele, e também, claro, com toda a sabedoria que a mãe dele deu a ele também, né? Porque a mãe de Jesus ensinava coisas para Jesus, tendo a Bíblia como ferramenta pedagógica, a Bíblia hebraica, de Gênesis a Malaquias, né? Porque o Novo Testamento ainda estaria em construção alguns anos depois. E com certeza aquela mulher queria que Jesus reafirmasse aquilo que ela tinha dito, ou então acrescentasse algo de valor àquelas palavras que a mulher tinha dito. Mas Jesus redireciona, realinha o foco e diz: não, antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra e aguardam. Ponto. Jesus não foi grosseiro, não foi rude, não foi prepotente, arrogante, nada. Jesus foi ao ponto. Humilde, né? Humilde como tem de ser, porém ao ponto. Não. Antes da concepção, antes da amamentação, está a palavra de Deus. E assim deve ser até que ele venha. Devemos observar os preceitos guardados, os preceitos escritos na palavra de Deus. Devemos guardar com carinho, com satisfação, não procurando a letra fria da lei, mas sim o espírito da lei. Guardar no coração as palavras de Jesus. Internalizar as palavras de Jesus. Não apenas decorar, não apenas repetir, não apenas decorar, repetir, como eu disse, mas sim internalizar, colocar dentro de nós os conceitos que estão na Bíblia. Porque por meio desses conceitos é que o Espírito Santo trabalha em nós. E quando o Espírito Santo trabalha em nós, aí sim acontece a transformação que precisamos e que desejamos. Amém? Queridos, este foi o primeiro vídeo. Se você gostou, a série só está começando, né? Este é um sermão introdutório, né, para as 7 palavras de Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, se você gostou, deixa o seu like, partilha para os amigos e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe poderosamente e que venhamos a estudar mais e mais a palavra de Deus. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, não somente por nos dar uma mãe, um pai que nos ensina, que nos motiva, que nos conduz pelo caminho deste mundo em várias coisas, como
o que estudar, o que trabalhar, enfim, como agir, como não agir, enfim. Mas agradecemos pela mãe e pelo pai que nos conduz, ou nos conduziu, ou nos está conduzindo a Cristo Jesus, a uma educação cristã, onde a Bíblia é fundamental, é o livro principal dentro de uma casa. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado por nos orientar, não só fisicamente, né? Emocionalmente, enfim, mas espiritualmente também, que é o mais importante. Obrigado, Pai, por meio desta passagem, nos redirecionar o foco. O foco não está numa pessoa, o foco não está em conceitos humanos, em filosofias humanas, enfim, o foco não está nas diversas ideologias humanas. O foco está em Jesus, está na palavra de Deus, está nos preceitos que ali estão escritos e que norteiam a nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos orientar, por nos amar e por nos salvar. E por nos dar um norte, um caminho pelo qual seguir. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te capacite, Deus te ilumine. Se inscreva no canal, deixe o seu like, também partilhe com outras pessoas, para que mais pessoas saibam das maravilhas que Deus quer operar em minha vida e na sua vida. Amém? Um forte abraço e até a próxima.